Boa noite! A gente vai falar sobre pânico, medo, estresse e ansiedade, né? E um pouco, lógico, de depressão, porque tudo isso leva à depressão. Vamos entender como isso é formado, tem tratamento, não tem tratamento, tem que ser com remédio, não tem que ser com remédio, vamos tirar essas dúvidas. O remédio vicia, o remédio, como que eu faço, né, pra viver sem isso, sem remédio? Vamos falar sobre tudo isso. A Jéssica falou trato de depressão, pânico, ansiedade e fibromialgia. Quanta coisa, Jéssica. Na verdade, é muito legal, não é muito legal você ter isso, mas muito legal você ter dito isso, porque isso já mostra uma coisa que eu vou falar aqui, que é o seguinte: eu uni esses temas todos, né, porque quimicamente e emocionalmente, eles têm raízes muito próximas. Então, é muito normal a gente ver uma pessoa que sofra de todas essas coisas, tá? E a fibromialgia também, que é super, super, super emocional. Vamos lá, então. Oi, meu amor. Te amo, tô com muita saudade. Já já eu tô aí. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu fiz um roteiro tão grande que eu não quero complicar. Vamos começar falando de ansiedade, tá bom? A ansiedade, de todas essas coisas que eu falei, ela é a menos diagnosticada, só que ela é a forma de adoecimento mental, de adoecer mental, mais frequente na população mundial, tá? Começa na ansiedade. Então é super importante a gente entender se nós estamos numa ansiedade normal, numa ansiedade saudável, que eu vou explicar o que é e que é importante, tá? É uma emoção adaptativa do ser humano, a gente precisa de um pouco. Ou se você tá indo, né, para uma ansiedade patológica, que a gente chama também de ansiedade tóxica, tá? Essa é totalmente disfuncional e ela pode acarretar depois o pânico, o estresse e outras coisas, outros sintomas, né? Por isso que é muito comum, como eu falei, uma pessoa apresentar tudo isso ou ter em algum momento da vida vai mudando para essas outras disfunções, vai agregando. E também, né, a gente sabe que a maioria, que todas essas doenças, essas disfunções, elas têm, se a gente for olhar quimicamente, todas elas são causadas por uma baixa de um neurotransmissor chamado serotonina. É claro que não é só a serotonina, nós temos mais de 50 neurotransmissores, tá? Temos 4 principais ali, serotonina, acetilcolina, noradrenalina, tem alguns principais, mas a serotonina, ela é o principal neurotransmissor e comum a todas essas doenças quando ela está em baixa, por isso que estão super interligadas. Então eu fiz essa live juntando tudo e também porque foram os temas mais votados e também porque a gente está passando por um momento planetário, né, com a pandemia, que tem aí, tá todo mundo numa energia de medo, muita gente em pânico e a sociedade está vivendo uma espécie de estresse pós-traumático, onde a gente já nem raciocina mais, a gente está reagindo com o nosso eu de sobrevivência, né? A gente está dando respostas automáticas sem nem mais raciocinar. Então é super importante, super pertinente a gente falar desse momento. Primeira coisa maravilhosa, se você quer começar a se livrar disso, é tomar consciência disso e abandonar o fantástico que deve estar passando agora, esses conteúdos que só ficam colocando mais medo e mais notícias complicadas, né? E vem aqui se autoconhecer, entender como você pode mudar a sua vida, tá bom? Tira o povo do sofá, do fantástico e vem pra cá. Então vamos lá. A ansiedade normal, adaptativa, uma dose de ansiedade todo mundo precisa. Ela é, como eu falei, uma emoção adaptativa. E ela permite, né, que você até aumente o seu foco, o seu cuidado, a sua produtividade. Por exemplo, quando eu vou dar uma palestra, eu posso estar com a palestra toda formada. Outro dia eu fui dar uma palestra, inclusive fui falar sobre estresse e produtividade para HP Enterprise na África, e eu fui falar sobre estresse e produtividade para aquela empresa, para os funcionários, né? Para os colaboradores, e eu estava num alto nível de estresse antes de começar.
E esse é um estresse legal, adaptativo, que permite que você fique muito cuidadoso, muito centrado, muito focado para fazer. É aquele estresse que você tem antes de um encontro, um dating, é um estresse que você tem antes de fazer uma prova, é o estresse que a Fernanda Montenegro outro dia falou, né, mesmo com a idade dela, que quando ela vai entrar no palco, ela ainda tem um friozinho na barriga. Isso é perfeito, tá bom? A gente não tem que se livrar desse estresse. Então, quando a gente tem esse estímulo, né, no nível certo, você vai estimular uma melhor ação, uma melhor capacidade de concentração, porque você coloca toda a sua energia no seu foco, uma melhora até na memória, tá? É um nervosismo saudável. Olha a diferença, nessa ansiedade normal a gente pode ficar nervoso sim, é um nervosismo saudável, diferente de quando a gente vai para a patologia, que esse nervosismo ele se torna desespero. Já vamos vendo a diferença aqui, tá bom? Quando que a gente entende se aquilo tá saudável, se aqueles níveis são saudáveis ou já estão indo para uma patologia? Então é o seguinte, quando eu tenho esse tipo de estresse, né? Eu consigo de alguma forma ter essas preocupações, né? Ter esse nervosismo naquele momento, mas depois eu relaxo. E depois eu consigo esquecer. Eu consigo eu permito que a minha mente descanse. Eu tenho um bom sono, eu consigo meditar, eu consigo abstrair, eu vejo alegria na vida, eu me divirto, eu consigo fazer outras coisas. Então ele não está disfuncional, ele está ali no lugar certo para agir no momento certo onde eu preciso dele, tá? Contudo, né? Mas aí o que acontece? O que vai diferir um estresse saudável de um estresse patológico? Um estresse saudável, ele é como se fosse uma associação de sentimentos e pensamentos, tá? Então eu sinto, né? Eu vou ter sensações fisiológicas. O estresse não te dá uma sensação fisiológica? O coração não palpita? Não vem uma quentura, às vezes até um tremor, um friozinho na barriga, às vezes prende, às vezes solta. A gente tem sim sensações fisiológicas, tá? Tanto no normal, no saudável, quanto no patológico, nós vamos ter sensações fisiológicas. E essas sensações fisiológicas também vão levar a alguns pensamentos naquele momento. E os pensamentos sempre são assim, e se, né? Então assim, e se der errado? E se eu correr perigo? E se eu for julgado? E se não gostarem? E se eu for rejeitado? Então, a gente começa a entrar nesse julgamento. Só que no saudável, esse julgamento, ele serve para quê? Para você ter algum tipo de discernimento e poder se colocar de uma forma legal. Então você acaba tendo algum critério quando isso está na forma saudável. São perguntas que você se faz, né? E que com o tempo a gente pode mudar, a gente não fica muito, se eu for julgado, depois a gente vai abandonando isso. Mas se essas perguntas internas servirem como um critério para você poder se colocar melhor, se apresentar melhor, atuar melhor, então tá tudo bem. Então, se esse é o seu caso, o seu estresse é saudável e tá funcional, tá bom? É uma emoção adaptativa apenas. Agora, no estresse patológico, que a gente chama de estresse. Estresse não, gente, desculpa. Tô falando de estresse aqui, mas eu tô falando da ansiedade. É que os ciclos de estresse e ansiedade são muito parecidos, tá? Vamos voltar tudo. Tudo isso que eu falei aqui, eu tô falando da ansiedade. Então, são essas emoções e esse e se, né? Esse medo do julgamento e tal, que te focam para você conseguir realizar aquilo que você quer com mais determinação, mais perfeccionismo, mais foco. Só que se essa ansiedade for patológica, se essa ansiedade for tóxica, além da sensação e do pensamento, ela vai ter também um componente chamado alteração de comportamento, né? Aquilo já ficou tão patológico que eu tenho as sensações corporais, eu tenho os pensamentos, mas eu já não controlo mais. Eu estou tão ansioso e esses pensamentos começam a me perturbar tanto que eu chego ao ponto de não entrar no palco, não fazer a prova, travar.
Então, já vira uma questão, né, uma alteração comportamental. E aí, isso a longo prazo vai gerar procrastinação, né? Você não vai mais conseguir fazer, você vai travar. Aí você se julga que você não consegue, que você é incapaz, que você é burro, que você começa a se criticar e vai virando um ciclo que se retroalimenta. O que vai acontecer? Essa ansiedade normal, como eu falei, ela é uma emoção adaptativa. Essa ansiedade patológica, tóxica, disfuncional, ela funciona como se fosse um alarme falso do cérebro. Por que um alarme falso? Porque você concorda que não há risco de uma pessoa entrar e falar em público? Não há risco real. Ela não corre risco de vida. Se uma pessoa não pagar a conta, a não ser que ela esteja endividada com agiotas, mas no dia a dia normal, não há risco. Há um atraso, há uns juros, mas entende que isso é um alarme falso do cérebro? Ele te prepara para uma situação como se aquilo fosse uma emergência, mas não é. Você tem outras formas de resolver racionalmente. Então são programas que ficam rodando, né, te colocando nesse excesso de preocupação, te tirando do estado de presença e te projetando lá no futuro, no medo do que possa acontecer. Bom, o que vai gerar no seu corpo quando você começar a entrar nesse estresse patológico? Por conta de uma enxurrada de hormônios que acontecem cada vez que o seu corpo entra nessa ansiedade. Você vai começar a ter palpitações, né? São esses sintomas, não é que você tenha que ter todos, mas palpitações, sufocamento, dá uma sensação, as pessoas que têm, né, o pânico, porque quando você fica nesse estresse disfuncional muito tempo, você cria pânico. Dá uma sensação de que o seu corpo vai explodir, de que você não dá conta. Eu tenho pacientes que tiveram crise de pânico dirigindo, eles ficam com medo de ter descontrole no carro. E as sensações corporais são tão horríveis, tem gente que começa a suar, acham que estão tendo um ataque cardíaco. Parece que o corpo vai desintegrar. Eles sentem que vão enlouquecer, que vão perder o controle. É uma sensação mesmo fisiológica muito, muito perturbadora. A pessoa acha que está tendo um negócio, ela nem para pensar que é uma crise de ansiedade, que é uma crise de pânico, que é uma crise de ansiedade. A ponto dos músculos tensionarem, ela pode ficar com os músculos contraídos, pode ter diarreia, pode prender, os pensamentos ficam extremamente acelerados, a pessoa perde a noção. Então essa é uma crise crônica de estresse, tá? E que vai levar ao pânico, porque depois a pessoa fica com medo de ter aqueles sintomas, então ela fica com medo do medo. Então esse ciclo vai se retroalimentando, entendeu? Gente, eu tô só falando de estresse, que o estresse tá na minha cabeça, a gente tá falando até agora de ansiedade, desculpa, eu tô falando de estresse, Lê? Se você vai falar... Não, eu vou falar do estresse na live, mas eu tô aqui falando do ciclo da ansiedade. Então, a ansiedade é aquela coisa que te prepara, né? Te dá essas sensações, essas emoções, porque ela tá te preparando. E a ansiedade crônica tóxica é essa que te impede de ir adiante. Ela é tão forte que te impede, começa a mover fisiologicamente e pode te levar a um pânico, tá bom? Deixa eu só ver o que estão falando aqui. É que o ciclo do estresse e da ansiedade, eles são muito parecidos, eu já vou entrar neles, mas eu quero falar separadamente porque tem coisas importantes em cada um deles. Deixa eu só ver aqui. Depois que comecei a assistir Carrossel, comecei a ter os sintomas. Onde põe o foco é onde vai a energia, o corpo produz o pensamento predominante. Sim, onde a gente põe o foco é onde a cabeça fica pensando, mas eu não sei o que é carrossel, Carlos, depois você me conta. Então, e agora, o que eu quero que a gente pense? Vamos pensar juntos, né? Como que a gente vai, se você sofre de ansiedade, vamos entender como que a gente reverte isso, como que a gente quebra esse ciclo da ansiedade. Entendendo, como eu falei, que ela é um alarme falso do cérebro, porque em realidade a pessoa não está em perigo, né? Não vai acontecer provavelmente nada de errado, ela que está focando nisso. A gente tem que ensinar e treinar esse cérebro a pensar, sentir e reagir diferente.
Lembra que eu falei que tem os pensamentos, as sensações e a reação? Como que eu faço para fazer uma pessoa com ansiedade mudar o comportamento? Para eu mudar o comportamento dela, que é esse comportamento que está fazendo paralisia, que está tornando isso patológico, eu preciso mudar os sentimentos. Só que esses sentimentos, eles são fisiológicos, eles são químicos já. Como que eu vou mudar esses sentimentos? Mudando os pensamentos. Tô falando de uma coisa muito lógica, tá? Feche o seu olho agora e pensa num momento feliz. Pensa no nascimento do seu filho, pensa no seu casamento, pensa quando você se apaixonou, pensa no momento mais feliz da sua vida agora. Pensa um pouquinho e sente como fica a energia do seu corpo. É instantâneo, só de pensar. Te vem um suspiro, te vem uma sensação boa, te vem um sorriso no rosto, te vem uma sensação muito agradável. E se agora eu pedir para você pensar no seu maior medo ou numa situação dramática na sua vida? O que vai acontecer com o seu corpo? Só de lembrar. Para fazer isso um pouquinho. É diferente, não é? A energia? Isso porque a gente está aqui numa live, vocês estão com atenção comigo, e só da gente pensar, deu para sentir? Se só nesses pensamentos rapidinhos aqui que vocês estão concentrados em mim, a gente já vê a diferença do corpo, que conclusão a gente tira? Pensamentos geram sentimentos. E os sentimentos são os gatilhos que vão provocar as suas reações, o seu comportamento. Então, para eu mudar uma pessoa com ansiedade, eu vou ter que ir lá no pensamento. Acompanhado? Estão acompanhando? Aí muita gente vai falar, não, mas isso é químico, você mesma falou no começo que tem baixa de serotonina aí nas pessoas que estão sofrendo de pânico. Sim, a serotonina quando você está em síndrome de pânico, ela está lá abaixo de 0, né? É químico? É químico. Mas qual é a anterioridade? A medicina até hoje está tratando isso daqui como doença. Mas eu não vejo isso aqui, essa disfunção, como doença. Eu vejo essa disfunção como sintoma. É o sintoma da doença que vem antes, a doença da alma, a doença emocional, a doença na sua energia que adoeceu. Foi ela que transformou, que desconfigurou que desbalanceou a sua química. Ou seja, é claro que é químico e aqui que entra um fator importante. Se você está em síndrome do pânico, depressão, crise de ansiedade, se você está tomando qualquer medicamento para dormir, jamais, em tempo algum, pare esse medicamento ouvindo o que eu estou falando aqui. Ainda que o que eu diga aqui faça todo sentido. O trabalho tem que ser integrativo, porque uma vez que a química desbalanceou, a gente vai ter que mexer na química. Até que você tenha condições de desmamar. E só um médico pode fazer isso. Se você desmamar qualquer remédio, é muito perigoso. Gente, o desmame de um remédio para dormir, de um indutor de sono, é quase como um desmame de heroína. Vai dar abstinência, vai aumentar a pressão, vai dar coisas gravíssimas. Não pode, é terminantemente proibido. Um desmame só pode ser feito acompanhado por um médico, de preferência um psiquiatra, tá? Mas a gente tem que entender que e daqui a pouco eu vou explicar como que esses remédios atuam, a gente vai entender que eles não são a cura. A cura é sempre na mente. Porque se a pessoa tá com transtorno de ansiedade, com pânico, com estresse, com essas coisas todas, isso começou antes nos pensamentos, tá? Então, eu preciso mexer aí. Como que eu trabalho sempre quando eu pego pacientes assim, em parceria com o médico? Tá? Eu nunca vou mandar um paciente parar a medicação, nunca. E a gente vai trabalhando aqui, e aí ele vai voltando pro médico, o médico vai fazendo o desmame, vai regulando isso, e quando você consegue, através do equilíbrio emocional do paciente, junto com a alimentação, que eu também vou falar daqui a pouco, que é super importante, tem tudo a ver, tá bom? Aí sim o paciente vai conseguir desmamar. Gente, a medicina ocidental, a medicina que a gente tem hoje, ela é extremamente imediatista.
Claro que temos médicos maravilhosos, médicos humanistas, mas vamos imaginar aquele médico que trabalha na rede pública. Ou num hospital particular, mas que não seja um hospital referência, um Einstein, um hospital assim, vamos supor, tá? E aí, aquele médico, você sabia que ele precisa atender o paciente em 8 minutos? Em 10 minutos? No máximo 15 minutos? Você imagina um cara que marcou uma consulta no plano de saúde ou marcou pelo SUS, ficou na fila. Tem gente, vocês sabem, do nosso sistema de saúde, então tem gente que espera meses para ser atendido por um psiquiatra, tem gente que espera pelo menos algumas semanas para ser atendido. Essa pessoa chega lá e ela tem uma consulta de 10, 15 minutos. O que você acha que um médico, não é culpa do médico, mas como você acha que um médico pode fazer uma anamnese correta, conversar com essa pessoa, entender, porque os médicos que são um pouco mais espertos, um pouco menos automáticos, eles sabem que as doenças são sistêmicas, eles sabem que as doenças são familiares, eles sabem que tem muitos outros fatores, eles sabem que o ambiente, a alimentação e o emocional interferem. Então, só que ele não pode fazer esse trabalho, ele não tem tempo. E ele tem que tirar a dor do cara, ele tem que resolver o problema ali do paciente. Então o que ele vai fazer? Tá deprimido? Fluoxetina. Não é que o médico seja ruim, ele não tem tempo para mais. Aí esse paciente vai, dá uma levantada, o paciente fica acreditando que ele melhorou graças ao médico, então assim, o médico é Deus, eu melhorei, só que ele tá ali um zumbi, e fica um zumbi, né? Porque ele não vai conseguir se livrar da fluoxetina se ele não olhar para a raiz. E a raiz está na mente e está na alimentação, tá? E vocês vão entender por quê. E aí a sociedade tá sustentada assim há muitos anos e nós somos imediatistas, né? Então assim, a gente não quer olhar para as nossas questões, a gente não quer olhar para as nossas dores, a gente não quer fazer um trabalho, a gente não quer mudar a alimentação. É tão gostoso comer um McDonald's, é tão gostoso comer um sorvete, é tão gostoso comer uma pizza, né? Eu não quero mudar isso. Então, entre deixar as delícias da minha vida, entre olhar, fazer terapia e olhar para as minhas crenças e para os meus dramas, é mais fácil tomar um remedinho. Eu tenho um amigo, um grande amigo, um homem inteligentíssimo, que no Facebook dele, sabe aquela parte de religião? Ele escreveu ali, fluoxetista. Ou seja, ele é fluoxetista com orgulho. A fluoxetina é a religião dele. Claro que isso é irônico, né? Mas a fluoxetina hoje é a salvação de muita gente. Tem gente que passa uma vida tomando fluoxetina. E depois você tem que aumentar as doses. Eu vou explicar como ela funciona para você ver que ela não é a salvação. Ok? Boa noite a todo mundo que está entrando. Vamos avançando. Então, se a gente entendeu aqui que precisa do médico, precisa da química, ok. Mas a gente tem que entender que esse remédio ele não pode ser a salvação do paciente. Essa química, ela tá ali, se precisar tem que dar, sim. Porque quando uma pessoa tá num pico, né, numa crise de ansiedade, quando uma pessoa tá numa crise de depressão, numa crise de pânico, às vezes ela não tem força para sair da cama e ir procurar uma ajuda. Ela precisa realmente de uma coisa rápida. E aí o remédio resolve. Mas tem que saber que o remédio resolve momentaneamente. É aquela emergência para balancear a química e a pessoa ter condições de olhar para a origem. Não é para ela ficar com aquela química igual um zumbi pro resto da vida. Porque vai ter outros problemas, né? Se vocês conhecem gente tomando antidepressivo a vida inteira, vocês sabem. Então vamos lá. Se eu preciso mudar o pensamento, que pensamento que eu tenho que mudar? Carol, a gente não controla o pensamento. Então vamos lá. Quando eu tô numa crise de ansiedade, vamos pensar hoje no Covid, tá? Estamos no meio da pandemia. Nunca teve tanta crise de ansiedade. Porque as pessoas estão excessivamente preocupadas, excessivamente traumatizadas, excessivamente amedrontadas. Então, nesse momento, a gente pode falar, o Covid desencadeou isso. Mas eu te falo, não foi a pandemia que desencadeou esse estresse todo. Não foi a pandemia que desencadeou a ansiedade toda.
essa ansiedade já vivia dentro de cada um, mas ela estava escondida porque nós estávamos distraídos. Tanto é que muitas pessoas que não sofrem disso passaram por isso de uma forma tranquila, de uma forma harmônica, claro que cuidadosa, né? Existe uma certa ansiedade saudável para que a gente se proteja, mas não entraram na ansiedade patológica. Então isso diz muito sobre as pessoas. A sessão de Theta Healing me ajudou muito, melhorei demais, consegui me livrar da medicação. Recomendo muito a sessão com a Carol. Ô, Tomás, meu querido, que lindeza! Bem-vindo, meu amiguinho lindo, meu mestrinho. O Tomás é um filho de uma Theta Healer maravilhosa da Vivian, que fez o Super Curador comigo. E ele é um mestrinho e ele também fez cursos de Theta Healing comigo. E a gente tratou a ansiedade dele e melhorou bastante. Ele liberou remédio, mas com uma mãe consciente, sem fazer... foi tudo bem orientado, tudo bem responsável. Então, vamos lá. Como que esses pensamentos são formados? Nós temos todos os pensamentos de ansiedade. Se você tem ansiedade, para pensar. A raiz de um pensamento de ansiedade sempre, inevitavelmente, sempre é um medo. Para pensar. Escreve aqui qualquer razão de ansiedade que você tenha. Vê se a origem não é o medo. Então, eu tô ansioso porque eu tenho medo de não ir bem na prova. Eu tô ansioso porque eu tenho medo de não ter passado no vestibular. Eu tô ansioso porque eu tenho medo do meu chefe fazer isso comigo. Eu tô ansioso porque eu tenho medo de ser rejeitado. Sempre é um medo. É o medo da rejeição, é o medo de dar errado, é o medo de não pagar conta. A crise de ansiedade, a ansiedade, ela sempre vem do medo. Do medo de não dar certo. E se, lembra que eu falei no começo? E se não dá certo? Né? E aí... A forma mais linda, mais incrível que eu encontrei na minha vida de trabalhar os medos foi no Theta Healing, por isso que esse é meu trabalho hoje, né? O primeiro digging é escavação, é a ferramenta principal do Theta Healing. O primeiro digging que a gente aprende no primeiro curso de Theta Healing é o digging do medo. Ele vai ensinar você uma técnica de escavar na sua mente a origem da questão. Porque todo medo, sem exceção, medo de abelha, medo de barata, medo do escuro, medo de morrer, medo de ficar doente, todos os medos, todos, sem exceção, todos os medos do ser humano têm uma raiz. E essa raiz, eu vou explicar para vocês já. Essa raiz, ela pode ter acontecido. Ou essa raiz realmente é um momento de choque e trauma que você tem na sua vida. Então, por exemplo, eu tenho medo de carro. Por quê? Porque meu pai morreu de acidente de carro. Então, qual é a origem do medo? Onde ele começou? A gente vai escavando para saber até onde começou, porque a gente tem que ressignificar ali aquela memória, tá? Tem que treinar o cérebro para mudar o pensamento. Só assim eu vou mudar o sentimento e só assim eu vou mudar quimicamente para poder mudar o meu comportamento, né? Então, quando a gente chega na raiz, a raiz sempre tem origem num choque mesmo, né? Alguma coisa que te tocou, que te machucou fisicamente, um abuso. Muitas crianças, né, foram abusadas na infância, apanharam ou foram abusadas sexualmente. Então, elas criam medos em cima desse medo original. Então, um choque, isso a gente chama de choque quando tem impacto no corpo. Ou um trauma, uma situação traumática. Eu tive um acidente na família, eu sofri um negócio, eu tive um problema traumático, não sei quem teve uma doença. Então, eu tenho um drama na minha vida. Então, pode ser o medo de voltar à dor daquele drama, o medo de voltar à dor daquele choque. Ah, Carol, mas eu tenho medo de avião, mas eu nunca caí de avião. Ah, eu tenho medo de altura. Mas nunca aconteceu nada, nenhum acidente comigo em altura, nem com a minha família. Então a gente carrega medos genéticos, tá? E a gente carrega medos ancestrais. Porque o nosso sistema, ele é tão inteligente, como o medo é um sintoma de autopreservação, de autoproteção,
o nosso DNA ainda carrega memórias de medo. Então você pode ter um medo de alguma coisa que aconteceu nessa vida. Você pode ter um medo que você traz no seu DNA dos seus ancestrais, ou um medo que está no seu campo áurico, né, dos ancestrais, ou um medo que está no seu DNA, da sua ancestralidade também, dos seus parentes mais próximos, e ainda um medo de alma. Qual é o medo da alma? Alguém sabe? O maior medo da alma? O medo da alma é o medo de não pertencer, é o medo do desamor, é o medo de não fazer parte de tudo que é. Porque a alma, ela é divina, brilhante, perfeita e conectada a tudo que é. Ela é um pedacinho dessa grande sopa, um pedacinho de Deus. E quando ela vem para cá, ela se separa. E esse corpo traz para ela essa sensação de separação. Então também tem medos que vêm desde a fase gestacional ou até de entretempos, de antes de você vir para cá, da sua alma entrar aqui, dessa sensação que também ficou impressa na alma. E aí, para você descobrir isso em terapia convencional é muito difícil, porque isso são emoções e crenças que estão no seu subconsciente, que a gente consegue acessar no Theta Healing através do digging e da cinesiologia, que é o teste muscular que nós fazemos para o seu corpo responder se esse programa está no seu sistema ou não. Então, voltando à ansiedade, a base de toda ansiedade é o medo. O medo de não dar certo, o medo disso, o medo daquilo. Tá? E a base do medo? Ou é um choque, ou é um trauma, ou é um drama dessa vida, de quando você era pequeno, ou do útero, que também você pega, ou ancestral, genético, ou de alma. Sempre, tá? Carol, mas e medo de barata? Eu nunca tive uma sensação, eu nunca tive um problema com barata, mas eu tenho fobia de barata. Vocês se surpreenderiam se vocês assistissem um curso de Theta Healing. Eu tinha uma paciente, uma aluna, que tinha medo de barata. E quando a gente foi escavando, sabe aonde era o medo raiz dela? O medo raiz dela era que o pai a matasse. Isso foi um drama tão forte na vida dela. Ela tinha um pai que sofria, que era alcoólatra, e a mãe ia trabalhar. E ela ficava em casa. E quando ela ficava em casa, o pai cuidava dela e às vezes ele estava alcoolizado. E ele pegava uma faca, ela tinha 5 anos, e ele corria atrás dela e ela se trancava no banheiro. E quando a gente foi fazendo a escavação, a gente chegou nessa cena. E ela tinha medo que o pai dela matasse. E olha a loucura, o pai dela já tinha morrido. Então, teoricamente, pelo fato do pai ter morrido, isso nem deveria fazer sentido para ela. Mas o medo era tão forte que ela falou que até hoje, adulta, ela sonhava que aquele pai fingiu que morreu só para voltar e matá-lo. E ela não tinha a menor noção disso, ela foi trabalhar um medo de barata. Os traumas de infância, os traumas ancestrais, os traumas, eles às vezes a dor é tão profunda, o medo é tão profundo, que a mente cria um escape. Ela projeta o medo em outra coisa para você nem entrar em contato com o medo. E aí você passa a vida com medo da barata. Então, é muito interessante a gente perceber, e nesses processos de digging, a gente vai entendendo o passo a passo, o paciente vai entendendo numa sessão de Theta Healing ou num curso, como a mente dele foi construindo. E no momento que a gente encontra a raiz, então o que a gente vai fazer? Ah, é só tirar a raiz? Mas como que eu tiro uma raiz? Se realmente aquele pai quis, se teve aquela cena, aquela é uma dor presente, Carol. Não existe reprogramação que vai simplesmente tirar e apagar aquilo da memória. Exato, a gente não apaga a memória, mas a gente ressignifica. E qual é o passo para ressignificar? É você, que eu acho que essa é a grande diferença do Theta e de qualquer técnica de reprogramação mental. É que quando você chegar nessa memória raiz, na origem do medo, né? Seja drama, seja choque, seja trauma, seja crença, você vai começar a identificar
que ganhos secundários o subconsciente da pessoa recebeu para manter aquele medo no sistema, porque o seu cérebro é muito inteligente, ele não vai manter uma coisa que te faça mal, que descarregue cortisol, que te deixe assustado, que te torne improdutivo, se aquilo não tiver um ganho. E aí quando a gente entende os ganhos e o que a pessoa construiu de positivo através daquela origem do medo, a pessoa simplesmente libera. E quando a gente volta para o medo que ela veio trabalhar, ele transformou. É muito lindo esse trabalho, é muito mágico. É o primeiro exercício que a gente aprende, o primeiro digging que a gente aprende no curso básico do Theta. E que eu acho que por isso que o Theta é tão rápido, a gente já começa a limpar e ver os efeitos. É muito maravilhoso. Bom, então, lembrando, se a ansiedade estiver num nível super alto, uma síndrome do pânico, vai precisar de um médico, sempre com um médico, mas o Theta Healing, a terapia, a meditação é o que você vai ter que buscar depois para que você não fique um refém daquele medicamento para o resto da sua vida e você sempre vai precisar mais e mais e mais, que eu vou explicar aqui daqui a pouco o ciclo do medicamento. Bom, só ver se tem alguma pergunta. Tá ficando claro aqui ou tá confuso? Clarice. Eu falo demais, né? E aí, vamos imaginar um jogo de blocos, né? Então, se eu tô ansioso porque eu tenho medo de não ser aceito porque eu me sinto insuficientemente bom, então eu vou tratar com a pessoa por que ele se sente insuficientemente bom. E eu vou escavando até entender quando foi a primeira vez que ele se sentiu insuficientemente bom. E geralmente ele vai chegar na infância. E depois que eu tratar essa questão da infância e os ganhos secundários que ele teve, eu ainda vou buscar mais para saber se tem algum padrão genético que ainda esteja rodando no sistema dele e entender para que serviu aquele ancestral. Ainda vou buscar mais para ver se tem um padrão mais antigo de alma ou de uma hereditariedade muito lá atrás, tá? Vamos trabalhar também nas crenças de consciente coletivo, por exemplo, agora com a pandemia, são muitas crenças de consciente coletivo, né? E a gente vai pegando, por exemplo, vamos supor, você liga a televisão, aí alguém fala assim, pessoas que pegam Covid, que tomaram a vacina, têm mais chance de se proteger, de não morrer. Depois você vai para outro canal e o canal fala, pessoas vacinadas estão morrendo de Covid. Depois você vai para outro canal e fala, vem a terceira onda vai acabar com o mundo. Depois você vem para outro canal, não, a terceira onda espalha mais, mas mata menos. Depois tem que dar reforço. Em quem você acredita? É surreal o que a gente está vivendo, né? Então, é super importante olhar para essas crenças, entender quando começou. Porque quando você está centrado, quando você tem um nível normal de ansiedade e medo, que servem para sua proteção, você está bem. Quando isso sai do raciocínio, a coisa tá ruim. O medo, gente, ele também a gente não pode tirar completamente. Tem pessoas que têm uma parte da amígdala, não a amígdala da garganta, a amígdala cerebral, né, desativada, que elas não sentem medo de nada. Essas pessoas podem se colocar em risco, né? O medo, ele é de autopreservação. Imagina se você que vem do animal, o animal, você tem um cachorro, o animal tem medo. Nós temos medo. E nós trazemos muito medos ancestrais. Vocês já repararam que tem gente que tem medo do escuro? É super normal ter medo do escuro. Por que a gente tem medo do escuro? Esse é um medo totalmente ancestral. Antigamente o seu ancestral tinha que andar numa floresta e ele estava vulnerável a trovões que ele não entendia o que era, a chuva, a tempestades, a feras, alguém de uma tribo vizinha que pudesse atacá-lo. Ou seja, ali era um medo legítimo você andar no escuro. Mas hoje você está no escuro da sua casa, protegido, com segurança, no seu quarto, a porta trancada. E você tem medo do escuro? Esse é um programa ancestral que ainda está rodando aí, né? Agora, claro que se você for para a floresta escura hoje, esse medo vai ser ativado.
Mas ele não precisa estar ativado, a partir do momento que você cai na real, ele não precisa estar ativado quando você dorme na sua casa em segurança. Ah, mas pode acontecer de um ladrão entrar. Pode, mas tudo pode acontecer. E não é todo dia que um ladrão entra. Só que se todo dia você dormir com esse medo, você vai sobrecarregar as suas adrenais de cortisol e você vai ter um grande problema de estresse, que a gente vai falar a seguir, tá? Aí a gente pira e fica sem saber o que fazer, entra num conflito. O que as vacinas causam efeitos colaterais, infartos, exatamente. A gente vai falar um pouquinho de vacina daqui a pouco. E se você ficar no final, eu tenho um presente pra vocês no final da live, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, mas tem que ficar até o final, porque senão... E eu não vou colocar esse presente no vídeo, vou cortar, porque é só pra quem ficar no final me ouvindo, porque eu gosto muito de falar. Brincadeira. Gente, o medo, olha como o seu cérebro é inteligente. Se você entrar numa floresta escura, o maior medo que a gente tem é o medo do desconhecido. Se você entrar numa floresta escura, sabe o que vai acontecer? Por autoproteção, você não sabe o que tem pela frente, você não enxerga, então você está com medo do desconhecido. Então o seu cérebro, ele começa a completar a imagem para você. Como você só vê escuro, só vê vazio, o cérebro começa a completar de imagens. E ele vai te trazer sempre os piores cenários. E não porque ele é ruim, não porque ele queira te assustar, mas porque ele quer te manter alerta, porque realmente há um perigo. Você precisa estar alerta. Só que isso no dia a dia, o cérebro nunca deixou de fazer esse mecanismo. Então, o que acontece no momento pandêmico? A gente tá bombardeado de fake news, de opiniões diferentes, a gente não sabe quem escutar, então a gente tá no mesmo escuro, no mesmo vazio, no mesmo breu. E o que seu cérebro vai fazer? Vai começar a te bombardear das piores coisas, para que você fique em alerta. Então a gente tem que treinar a nossa mente para ter raciocínio lógico, para pensar em custo-benefício, para poder centrar, para poder raciocinar, ouvir menos os noticiários, né? Buscar informações mais seguras e não buscar e absorver, buscar e parar um pouco para pensar com a razão sobre elas, entendendo o que faz sentido para você, o que não faz sentido para você. E aí sim tomar suas precauções, né? Nós vamos ficar um pouco ansiosos, um pouco apreensivos, um pouco assustados se vem notícias assim? Claro que sim, mas tendo o discernimento de usar isso para estarmos num estado de atenção sem que isso abale, sem que isso paralise a gente. Porque a sua mente, para te proteger, ela vai construir os piores cenários automaticamente, como forma de autopreservação, ela vai construir os piores cenários diante do medo do desconhecido. E a gente está vivendo o medo do desconhecido, a gente não sabe o que vai ser. Então você tem que olhar para esses pensamentos e falar, ok, eu agradeço, eu entendo que você está tentando me proteger, mas eu vou olhar para o que é real. E centrar um pouco e olhar com discernimento. Né? Então assim, tomo vacina, não tomo vacina, dou para os meus filhos, não dou para os meus filhos. É você que tem que pensar, é você que tem que analisar, conversa com o médico que você confia, veja o custo-benefício, analisa a saúde do seu filho. Se você sentir que é necessário, que você vai se sentir protegido, é um direito seu. Se você sentir que o seu filho tem um sistema imunológico suficiente, que as crianças, teoricamente, pelo que a gente viu, não são grupo de risco, e agora estão pondo uma vacina experimental, talvez você queira esperar mais um pouco para ver o resultado a longo prazo do que vai acontecer, mas você tem que parar, raciocinar e pensar, não é engolir o que você está recebendo. Quando a gente está nesse medo, né, é muito fácil ser dominado. Então, ou eu tomo as rédeas nas minhas mãos, e com coragem e com bravura. E entendam, coragem e bravura não são ausência de medo. Coragem e bravura é você ir além do medo. Porque quando o medo te paralisa, aí você pode estar em perigo. Porque aí você vai ser totalmente comandado. E aí tem pessoas, tem interesses que estão querendo realmente usar a sua energia, né? Ou você usa a sua energia para você, ou vão querer pegá-la, né?
Bom, vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar sobre o estresse. O estresse, ele tem um ciclo muitíssimo parecido com o da ansiedade, tá? Só que a ansiedade, ela é aquele medo do desconhecido, né? É o medo do que pode acontecer. E o estresse como se o seu corpo percebesse uma ameaça constante, é como se você já vivesse essa ameaça, né? Então, por exemplo, vou contar uma história. Vejam, se vocês fossem terapeutas, como que vocês diagnosticariam, como que vocês seguiriam no tratamento desse paciente. Eu quero que todo mundo aqui comece a raciocinar. Carol, tô adorando a live, assisti as outras também, você é muito boa, tem uma capacidade de explicar os temas de uma maneira muito clara e objetiva, indo direto ao que é. Que bom, fico muito feliz. Tem as lendas que vai passando de geração para geração, o monstro debaixo da cama, os espíritos que vêm puxar o pé. Exatamente, Carmen. Então a pergunta, se você é uma teta healer, né, assim, para que tá me servindo acreditar nisso? Para que serviu para os meus ancestrais? Talvez meus ancestrais dissessem acreditaram nisso porque realmente eles estavam se protegendo de alguma coisa. Talvez eles trouxeram essas lendas para educar os filhos. E será que hoje eu ainda preciso acreditar nessas coisas? Questiona a sua mente. A mente mente, né? Então questiona a sua mente. Enfim, no estresse, o que acontece? Olha o ciclo do estresse, né? A gente tem também um estresse saudável, que ele te move adiante, ele te faz avançar, ele te faz fazer as coisas. É muito parecido com a da ansiedade, né? E ele tem um estresse agudo, que esse é chamado estresse agudo. E a gente tem um estresse crônico, que aí já virou patológico e ele vai influenciar nos seus órgãos e vai bagunçar tudo, te deixar totalmente desequilibrado. Então vamos lá. A gente tem só mais 10 minutinhos, né? Olha esse exemplo. Imagina que um paciente chega para você, ou chegue para mim, e ele fala assim... Põe um pouquinho de água para mim, por favor. Eu tô com estresse. E aí você vai perguntando, vai entendendo o que aconteceu. Então assim, aí ele te conta a história. 4 anos atrás, ele estava vivendo um momento muito especial. Ele tinha uma namorada, ele estava bem, ele entrou para fazer um trabalho numa multinacional, tá? Ele estava numa multinacional, não sei, para quem não sabe, as pessoas que trabalham em multinacionais, trabalham com venda, as pessoas que trabalham em banco, são grandes vítimas de estresse, né? Porque tem a coisa da meta, da pressão, dos números, então isso causa muito estresse, onde tem mais burnout. Acho que é até por isso que eu fui chamada lá na HP, que é de tecnologia, que é uma multinacional, porque trabalham com vendas e eles vira e mexe dão também esse tipo de respaldo para os funcionários aquietarem a mente. E aí, esse cara então, ele tinha um trabalho com vendas, ele tinha metas, ele era um bom vendedor, e ele tinha uma namorada, ele estava super feliz, tá? Aí o que aconteceu? Depois, quando o chefe dele colocava metas nele, metas difíceis, ele ficava muito motivado, ele tinha sangue nos olhos, ele ia atrás, ele conquistava aquelas metas, ele ganhava prêmios e ganhava dinheiro. Então aí é um caso onde a gente vê que o estresse serviu positivamente, fez com que ele ficasse mais produtivo, né, com mais vontade, com mais energia. É um estresse que provoca a pessoa a ir adiante. 2 anos depois, a namorada acabou com ele. E ele teve, sei lá, um luto na família. Ele perdeu o pai, que era um grande amigo, um grande pilar, assim, né, na estrutura dele, emocional e tal. Então, o que aconteceu com esse cara? Ele entrou numa super tristeza, né? Ele perdeu 2 pessoas muito importantes. E aí, o que ele fez? Em vez dele se acolher, dele olhar para o luto dele e chorar as dores dele, ele se enfiou mais no trabalho, porque ele não queria pensar. E quando ele se enfiou mais no trabalho, toda essa dor, toda essa raiva, ele transformou em energia de trabalho, ele se jogou. E aí o trabalho foi demandando mais dele. Quando ele viu,
ele estava viajando, ele estava ganhando mais dinheiro, ele estava viajando com o trabalho e ele tinha novos números e novas metas, mas a vida dele pessoal estava tão triste, estava tão infeliz, que aquilo era dinheiro por dinheiro, ele já não tinha como curtir, ele não conseguia ficar feliz com a morte do pai, ele não conseguia ficar feliz sem aquela namorada, e aí aquilo foi perdendo o propósito. Apesar dele estar muito bem na carreira, tá ganhando dinheiro e tá cada vez ali correndo atrás das metas, ele foi perdendo o propósito. E aí ele desenvolveu, aí ele começou a e aí começou a viajar muito. Aí esse cara começou a ter problemas de sono, não dormia bem, começou a ficar totalmente desconcentrado, ele não conseguia mais terminar de ler uma coisa, não conseguia concentrar, comeu bola no trabalho, tomou bronca do chefe, começou a receber mais pressão do chefe, porque aí ele já não estava sendo tão produtivo quanto ele era, até que esse cara entrou em burnout. Porque aí ele começa a se culpar, olha o ciclo, aí ele começou a se culpar que ele já não era mais bom como antes, começou a se preocupar que outros podiam passar, mas mesmo assim ele não tinha mais energia, acabou a energia dele, porque não dormia, já não concatenava, e aí essa energia acabou e ele estagnou ali, ficou em burnout. Isso é super, super comum acontecer, não precisa ser uma história como a dele, mas só pra gente entender como que o estresse positivo pode te alavancar e como que um estresse alto, né, junto com uma falta de propósito também, pode te colocar para baixo e te estagnar. E quais são os sintomas que acontecem quando uma pessoa tá em estresse? Então, diferente da ansiedade, né, o estresse, ele vai aumentar a sua irritabilidade, as pessoas ficam muito irritadas. Ele aumenta a ansiedade, claro, porque eu tô estressado e eu sinto uma falta de controle, eu não consigo mais dar conta. Então isso me estressa mais ainda e me deixa ansioso quanto às previsões negativas que eu começo a fazer do futuro. Aí eu começo a ter medo do futuro e vai me gerar ansiedade. E a energia e a atenção caem. Por quê? Porque a vida dele inteira tá tomada em pensar nessas coisas. Gente, olha que coisa interessante. Você sabia que o seu cérebro, ele tem 2% do peso do seu corpo? 2% só, tá? Só que, apesar dele ter 2% do peso do seu corpo, ele consome 25% de todo o oxigênio do seu corpo. E para ele funcionar, ele precisa de glicose, basicamente. Ou seja, o cérebro precisa de muita energia. A pessoa que tá com a cabeça pensando no estresse e depois no medo de perder o controle e depois se auto-punindo, se auto-julgando porque já não consegue mais fazer o que fazia, ela tá o dia inteiro pensando nisso, você tem noção da quantidade de energia vital que ela tá queimando? É por isso que ela acaba totalmente desenergizada. E quando ela tá totalmente desenergizada, sabe o que ela faz? O corpo muito inteligente provoca um rompante muitas vezes. Então vocês podem ver que pessoas que estão estressadas estão sempre tendo rompantes e brigam e descarregam nas pessoas próximas e tem rompantes, sabe por quê? Esse também é um movimento fisiológico do corpo. Quando você tem essas crises de raiva, você descarrega adrenalina. E aí é como se você desse um estímulo pro seu corpo, uma carga, uma dose, uma bateria extra pro corpo. E aí isso acaba ficando um vício, porque a pessoa precisa sempre desses rompantes para se recarregar, porque ela tá extremamente cansada. Só que o lado da adrenalina é o lado bom. O rompante nunca é bom porque machuca as pessoas, né? Mas a adrenalina que ele descarrega é boa. O problema é que depois disso vem o cortisol. E aí o cortisol, em grandes doses, é altamente tóxico. E aí ele vai começar a acabar com o seu corpo, acabar com o seu sistema. Então, você vai ter problema nos neurotransmissores também, que vão diminuir, aí a serotonina cai, vai ter problemas no coração, o coração acelera, coisas tóxicas vão pro coração e o coração enrijece as paredes, e você fica super vulnerável a ter pressão alta, infarto como chama? É infarto, né? Do miocárdio. Que mais? Obesidade, né? Isso pode gerar muita vontade de comer, ou às vezes a pessoa até perde totalmente o apetite. Então, isso vai acarretar a pele detona, a pele é a primeira que aparece também. Ele vai encurtando os telômeros, então vai diminuindo a sua juventude, você vai perdendo juventude. É um caos, tá? E
também leva à depressão. AVC, exatamente. Sistema imunológico, né? Sistema imunológico nem se fala, né? Sistema imunológico lá no medo, excesso de medo, já acabou com o sistema imunológico. Então, gente, como que a gente trataria esse paciente, na minha opinião? Primeira coisa, isso é muito legal a gente pensar. Óbvio, eu sendo uma Theta Healer, eu ia trabalhar as causas emocionais, né? Óbvio, a gente ia voltar lá e a gente ia olhar para essa dor da perda da namorada, da perda do pai, né? Eu ia recomendar a meditação, essas coisas todas, e a gente ia olhar nessa dor. A gente ia chegar nos medos, como que funciona? Você começa a trabalhar, você vai chegando no medo, o medo vai levando ao medo da dor emocional que a pessoa não quer mais viver, e aí você vai trabalhar nas emoções, você vai ensinar o perdão, você vai conseguir fazer muitas coisas ali para ressignificar e acalmar aquele sistema. Mas eu não deixaria de olhar com atenção para o fato de que essa pessoa começou a viajar muito. Provavelmente ele começou a se alimentar muito mal. E aí agora eu também quero falar uma coisa para vocês sobre a importância da alimentação nessas disfunções que são emocionais, tá? A gente tem um termômetro quando um paciente chega. Deixa eu só ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para falar. Não, já falei muito. Então aqui, ó, eu vou desenhar um termômetro. Vai olhando aí em que nível você tá desse termômetro. Vamos identificar como que estão seus níveis de serotonina. Claro, gente, que para ver isso com precisão a gente precisa de exame. Mas aqui é uma anamnese que já dá pra gente entender através das suas sensações, do seu comportamento, em que nível você tá, tá? Vamos supor que existisse um termômetro de serotonina, tá? Então, aqui você tem o 0 e aqui você tem o 10, serotonina, tá? Conhecida como hormônio da felicidade. É claro que isso é um rótulo simplista, mas ela traz aquela sensação, é o que faz, por exemplo, você acordar, olhar para o sol e falar, nossa, que dia lindo, é porque você tem serotonina. Se você tá com baixa serotonina, você vai ver aquele dia lindo e você não vai conseguir ficar feliz, tá bom? Então, vamos lá. Se eu perguntar para você assim, você é feliz? Pensa o que você me responderia. Se você responder sim, eu vou te fazer mais uma pergunta. Você é ansioso ou ansiosa? Se você responder não, legal. Então, sou feliz, não sou ansiosa. E se eu te perguntar, você dorme bem? Durmo super bem. Então, se a pessoa se sente feliz, não se sente ansiosa patologicamente e dorme bem, eu vou colocar essa pessoa aqui, no 10 de serotonina, tá? Aí, se ela disser assim, olha, tá tudo bem, mas eu sou um pouquinho ansiosa, eu tenho um pouquinho de compulsão por açúcar, sabe? Eu sinto que toda vez que eu acabo de comer, eu preciso buscar um docinho. Eu já vou pôr essa pessoa aqui. Ok? Aí, se a pessoa disser assim, olha, às vezes eu fico meio depressivo, meio triste, não tem uma causa, não aconteceu nada, mas de repente vem uma melancolia, eu fico meio depressivo, sem causa aparente, põe aqui. Aí se a pessoa fala assim, olha, eu oscilo entre momentos de tristeza e momentos de euforia, eu tenho picos, ou eu tô muito feliz ou eu tô muito triste. É o que a gente chama de bipolaridade, a gente já põe aqui. Se a pessoa chegar com síndrome do pânico, se ela chegar e disser, olha, eu fui diagnosticado com síndrome do pânico, eu tô com síndrome do pânico, ela tá aqui. Ela tá abaixo de serotonina. E aqui a gente começa a entender que todas essas questões, né, como depressão, que é o que eu falei aqui, ansiedade, insônia, compulsão alimentar, bipolaridade e síndrome do pânico, né, que são as queixas mais comuns hoje nos consultórios psiquiátricos, nos consultórios médicos, tem uma causa comum, que é a baixa em serotonina. E o que é serotonina?
é um neurotransmissor, tá? O que é um neurotransmissor? Então vamos pensar por que é importante a gente entender que as nossas crenças são responsáveis, né, pelas nossas emoções e pelas nossas ações. Porque cada crença que eu tenho que me gere emoções negativas, ela vai desencadear neurotransmissores através desses feixes de neurônios, uma sensação. E quando isso é muito, muito repetido, isso vai virando crônico. Então, vamos entender agora que a gente tem aulas de biologia. Vocês lembram dos neurônios? Os neurônios são essas célulazinhas assim, ó. Certo? Não precisa entender os nomezinhos, tá bom? Mas os neurônios, eles são as células do sistema nervoso central. Então, você tem aqui o corpo do neurônio, tá ridículo esse desenho, parece um ovo estrelado, mas enfim. Depois você tem um axônio, que é essa caudinha, e aí você tem os dendritos, que são essas coisinhas na ponta da cauda, assim, que vão ligando nos outros neurônios, tá bom? Depois vocês buscam no Google um neurônio bonitinho para entender o desenho, que esse tá muito tosco. E como que funciona? Essas são as células do sistema nervoso central. São as células que fazem a comunicação do seu cérebro com o resto todo do seu corpo, ou a comunicação de todo o resto do corpo com o seu cérebro. Tem duas vias. Então, nós temos várias vias de condução. Então, a gente tem a via de condução da dor e da temperatura, a gente tem a via de condução da felicidade, a gente tem a via de condução da memória, a gente tem milhares de vias de condução dos sentimentos que a gente tem, tá? Das sensações fisiológicas. E essas vias são neurônios dispostos em sequências, tá? O neurotransmissor, ele é aquele que faz a ponte entre os neurônios. Agora você vai entender por que a gente não pode ficar tomando antidepressivo pro resto da vida e o que está acontecendo com a nossa sociedade de zumbis, de tanto antidepressivo que tomam. Deixa eu fazer um outro desenho aqui. Por que é importante a gente trabalhar nas nossas crenças e na nossa alimentação? Os neurônios, eles são dispostos assim, ó. Um desenho pior que o outro. Tá? Essa aqui é uma via de condução. Então, vamos supor que essa seja a via de condução da memória. Tá? Então, antes de eu explicar isso, é assim. Vamos supor que eu queimo o dedo. Eu queimo meu dedo. Tá? Eu tô cozinhando, encostei lá a panela e queimei meu dedo. O que vai acontecer? Uma via de condução vai levar essa mensagem para o meu cérebro. O meu cérebro vai processar e vai devolver, né, por uma outra via, um sinal para eu afastar a mão. É assim que a gente funciona, né? Nós somos bem robozinhos, bem químicos. Então, vamos supor que essa seja a via de condução, sei lá, da memória. Então, esse aqui, você percebe que eu deixei um espaço entre um neurônio e outro? Se eles formam um feixe, por que eles não estão grudados? Tem um espaço vazio entre um e outro. Por quê? Esse espaço aqui, ele é chamado de fenda sináptica. Então, esse neurônio que está antes da fenda, antes desse aqui, ele chama neurônio pré-sináptico. O que ele vai fazer? Ele vai jogar o neurotransmissor aqui e ele mesmo vai recaptar o neurotransmissor. E isso vai fazendo, todos eles vão fazendo igual. Ele joga e recapta. Então, quando ele joga, por exemplo, se essa fosse a via da memória, esse daqui está jogando acetilcolina aqui. Acetilcolina. Por isso que quando os estudantes ficam ali horas estudando, né? É importante dormir para formar mais acetilcolina, que chega uma hora que o seu cérebro não retém, porque acaba. Nenhum desses neurotransmissores, a gente tem um estoque inesgotável deles. O corpo vai fabricando, né? De acordo com o que você dá pro corpo de nutrição. Então, a gente precisa dormir para ter mais acetilcolina. Se tudo estiver em bom funcionamento, você vai ter um bom condutor de memória. Agora vamos entender com o da serotonina, que é o que
que quando tá baixa dá todos esses problemas aqui do que a gente conversou. Então vamos lá. O neurônio da serotonina, o neurônio não, o neurotransmissor serotonina, que é a ponte desse feixe de condução, vamos dizer, da felicidade. Tô falando de uma forma muito simplista, gente. Se tiver médico aí e quiser corrigir, corrija, tá? Então, é só para ficar bem didático. Então, esse neurônio pré-sináptico, ele vai mandar para a fenda sináptica, porque a gente tem que fazer a ponte para esse feixe passar a informação da felicidade, certo? Então, ele vai mandar a serotonina para cá. Só que quando eu tô com pouca serotonina, e aí o que acontece? Ele manda e ele recapta. E isso dá certo, porque tem uma boa quantidade, aí ele vai mandar, aí esse aqui também vai mandar para o outro e vai recaptar. Só que quando, por conta daquelas coisas todas, né, dos pensamentos que influenciaram os sentimentos, isso tudo foi abaixando, o medo, o pânico, o estresse, tudo isso, então a minha serotonina ficou muito baixinha. Então quando esse pré-sináptico aqui manda serotonina, em vez de ele mandar um monte de serotonina aqui que faz a ponte, ele manda só um pouquinho, um tiquinho que ele tem, e ele recapta e fica quase sem nada. Então esse feixe de condução não funciona direito, não passa a sensação da felicidade. Por isso que a pessoa não se sente feliz, se sente apática. E, gente, se você conhece uma pessoa com depressão, não adianta falar para ela, reage, você tem tudo, não adianta. Essa pessoa vai se sentir pior, vai se sentir mais culpada e vai ficar mais prostrada. Uma pessoa que está com uma depressão química mesmo, com níveis baixos de serotonina, ela pode se suicidar. Às vezes ela pode ficar semanas sem tomar banho porque não tem força para levantar e se cuidar. É uma total desconexão com a alma, com o poder divino, com o coração. Ela se desconectou totalmente. E tudo isso é químico. Então não adianta, se você tem uma pessoa deprimida, não fica encorajando. Ah, você tem que sair, leva a pessoa para a festa. Não dá. Se é químico, isso tem que ser corrigido quimicamente, né? E trabalhado emocionalmente, né? E trabalhado também na alimentação, que é super importante. Bom, vamos falar da fluoxetina, que é um dos antidepressivos mais conhecidos, né? Que tem muita gente que trata estresse, ansiedade, isso aqui é com fluoxetina. Gente, a fluoxetina, ela é chamada de ISRS. Sabe o que significa isso? ISRS? Significa inibidor seletivo de recaptação da serotonina. Agora você vai entender porque a gente não pode ficar tomando esse remédio. Tem que tomar nos casos agudos como uma ajuda, como um paliativo para você tratar a doença que é emocional, tá? O que ele vai fazer? Ele não vai aumentar a sua serotonina. Bom seria se ele te desse serotonina, certo? Só que ele não dá serotonina. Ele inibe, tá? Seletivamente, porque tem outros neurotransmissores, ele pega só na serotonina, ele faz a inibição seletiva da recaptação da serotonina. Então, o que ele vai fazer aqui? Em vez dele produzir mais serotonina para você fazer essa condução, ele vai segurar, ele vai potencializar a ação desse pouquinho que o pré-sináptico mandou, ele vai potencializar aqui e ficar segurando por mais tempo para você ter um pouco mais de sensação. Só que o cara continua recaptando nada e continua tendo nada. Então, por isso que a gente precisa sempre de doses maiores. E isso fica sem cura, se você não tratar a causa. E como é que a gente faz serotonina? Bom, a serotonina é sintetizada no intestino. Muita gente hoje, depressão, todo mundo fala, é o mal do século, né? E vocês já pararam para pensar na quantidade de crianças depressivas? Não dá para desconfiar que isso tem muito a ver também com a alimentação? Claro, com as nossas emoções, principalmente, até porque se você estiver muito equilibrado de emoções, você consegue até comandar o seu corpo para absorver melhor os alimentos e se livrar da toxicidade melhor. Mas, gente, olha que projeto lindo de destruição, né?
as pessoas estão cada vez mais sofridas, estão cada vez mais materialistas, estão cada vez mais corridas, estão cada vez menos conectadas, cada vez menos religiosas, cada vez mais ateus, cada vez... Eu não estou falando de uma religião específica, mas falando de conexão com a espiritualidade, cada vez mais consumistas, né? Então os pensamentos já não estão lá favorecendo muito. E aí, a alimentação tá terrível. E por que tem a ver tudo isso? Tem porque a serotonina é sintetizada no intestino, 90% dela. Então, como que eu vou fazer para produzir serotonina? Eu preciso mudar o meu padrão de pensamentos urgentemente, mas eu preciso também, gente, diminuir urgentemente a quantidade de açúcar e farinha branca. Glúten não é modismo, são estudos. O açúcar branco vicia, o glúten vicia, e essas coisas todas são altamente inflamatórias. Tem gente que fala que depressão é inflamação no cérebro. Tem médicos que usam essa frase. Ou seja, trabalha na mente, mas cuida da sua alimentação. Eu sei que é um mundo cheio de apelos, que tem festinhas. Eu mesma no fim do ano fiz minhas extravagâncias, por isso que eu agora voltei para minha dietinha sugar free. Quando eu falo sugar free, não é que eu tiro totalmente o açúcar. A gente precisa de açúcar e a gente precisa de... E eu falo muito aqui do low carb, mas não é que eu não coma carboidratos, mas eu como carboidratos bons, integrais, saudáveis. A gente não pode comer os carboidratos processados, o açúcar branco, né? As frutas sempre in natura, sempre com o bagaço, porque a fruta também tem muita frutose, que é açúcar, que vicia. Então evitem suco de laranja, que é um veneno, tá? A natureza faz o veneno e dá o antídoto. Se a natureza te dá uma laranja, ela vem com bagaço. Então o bagaço vai impedir que você tenha um pico, né, do açúcar, porque ele vai diminuir a... Ele vai, como que chama? Agora me falhou. Ele vai diminuir o índice glicêmico. Agora, se você só tomar o suco de laranja sem o bagaço, você tá pondo lá um monte de laranja, você tá tomando puro açúcar. Então, cuidado com os sucos de frutas, prefiram as frutas naturais. 3 porçõezinhas de frutas por dia tá ótimo. E abusem das saladas, das oleaginosas, dos abacates, dos azeites de oliva. Evitem leite, nós somos o único animal que toma leite depois que cresce. Então vamos substituir o leite por um leitinho de amêndoas, um leitinho de coco, que é super gostoso. Quando você costuma, você se sente muito melhor. E tudo isso, gente, não é balela. A gente se sente melhor quando a gente melhora a nossa alimentação. A gente pensa melhor, a gente foca melhor. Cuidar do intestino é cuidar do segundo cérebro, né? Que falam hoje tanto que o intestino é o segundo cérebro. E através desse cuidado, você está cuidando do primeiro cérebro. Porque essa alimentação inflamatória está inflamando o seu cérebro também. E é por isso que seus níveis de serotonina estão abaixando. Então, eu sempre falo com os meus pacientes, às vezes eles chegam e tem alguma questão, eu sempre pergunto como está a alimentação. Se você começar a diminuir, pelo menos, as frituras, não estou falando pra você não comer nunca mais, tá? Mas diminuir as frituras, diminuir o açúcar branco, a farinha branca. Se você comer um pouquinho, o seu corpo ele é tão maravilhoso que ele dá conta, né? Se você comer uma vez na semana, 2 vezes na semana, o seu corpo dá conta de lidar com tudo isso. O problema é você acordar, café da manhã, almoço e janta, carboidrato, açúcar, fritura. O corpo não dá conta. E cada órgão do seu corpo tem uma idade. Se você faz um órgão trabalhar muito, né? Se seus pulmões têm que trabalhar muito para liberar a toxina do cigarro, se o seu intestino tem que trabalhar muito para liberar toda essa porcaria que você coloca dentro, as lasanhas da Sadia, não sei o que lá, eles não têm a sua idade, tá? Eles não têm. Porque esses órgãos estão trabalhando muito, eles estão tendo que reproduzir mais células, eles estão encurtando os telômeros mais rápido. Então você pode ser uma pessoa de 30 anos e se você bebe muito, você pode ter um fígado de 90 anos, se você está sobrecarregando seu fígado de bebida, tá? E a sua idade é a idade desse órgão que está mais velho, porque é ele que vai dar pau depois. Então, gente, é super importante. E quando você cuida da alimentação, na minha experiência própria, você começa a ter pensamentos muito mais leves, muito mais leves. É muito mais fácil. Ah, Carol, então onde começa? Na alimentação ou na crença? Na minha opinião, é na emoção. Porque a emoção que te descompensa, a emoção que te traz a compulsão, a emoção que faz você viciar nessas coisas todas.
E a gente não pode esquecer, no Theta Healing a Havaiana fala isso muito sabiamente, que os órgãos também armazenam emoções, né? Então, uma hiperpermeabilidade intestinal, ela é causada por glúten, por açúcar, por lactose, mas a gente vê no Theta Healing que ela também é causada por emoções de abuso. Sabia que as pessoas que são abusadas na infância, né? Qualquer tipo de abuso sexual, físico, ou verbal, elas geralmente têm o cólon do útero irritado, elas geralmente têm problemas do útero, não, desculpa, do intestino, elas geralmente têm problemas intestinais. Porque o intestino, ele é o porteiro, né? Ele é o que manda, é ele que decide. Imagina o segurança da festa, imagina a consciência do intestino, é ele que decide quem vai e que fica, é ele que entende o que ele vai absorver e pegar para o corpo e o que ele vai jogar fora nas fezes. Então imagina se esse cara que tá todo cheio de si, que é ele que manda no pedaço, é invadido, é abusado. Ele vai ficando doente. Percebe como começa no emocional? E depois ele não vai talvez absorver os alimentos, por mais que você coma direito, não vai absorver perfeitamente como poderia se ele estivesse feliz. Então, gente, essas coisas caminham juntas, mas eu continuo falando, tudo começa na emoção. Se você puder cuidar das suas emoções, essa é a cura. Cure sua mente, cure sua vida. Eu acredito nisso, essa é a minha vida e é isso que eu faço para ajudar as pessoas. Nunca deixe seu médico, sempre faça um desmame com o médico, cuide da sua alimentação, mas antes de mais nada, cuide dos seus pensamentos, do seu coração, tá bom? Eu falei que eu tinha um presente nessa live. Deixa eu só ver aqui então algumas dúvidas. Eu tive um problema de apendicite aguda em novembro. O que isso estava dizendo pra mim? Sandra, é complexo, né? Daí seria legal fazer um curso de anatomia intuitiva para entender cada parte do corpo. Mas eu não tenho como, a gente não pode diagnosticar alguma coisa, isso é isso, né? Seria muito irresponsável. Aí seria interessante fazer um trabalho de crenças mesmo, entender o que aconteceu, fazer um bom digging, fazer uma leitura intuitiva e entender. Mas em linhas gerais, né? Inflamação é raiva, né? É ira, tudo que inflama é raiva, é ira, pensa nisso, né? E vai vendo nas suas crenças. Mas acho que tem que fazer um trabalho muito profundo. Não dá pra dar um diagnóstico assim através da... Ah, perfeita. A pergunta foi pra você? Ah, legal. Maravilhoso, Sandra. Então tá bom. Tá pensando alto, né? Dé chegou no final, mas tá amando. Bom te ouvir. Que bom, Deborinha. Carol, e o útero em relação às emoções, o que representa? Nossa, é muita coisa. Eu fiz um programa, assim, se vocês tiverem curiosidade nesses assuntos de psicossomática, linguagem do corpo, tem algum lugar na playlist, acho que do YouTube, né, Lê? Ou aqui no Instagram, tem como chama o idioma que o corpo fala. Eu falei de útero, eu falei de aparelho digestório. Eu vou fazer de novo, eu gosto de falar dos sistemas, eu gosto de falar de sistemas, de órgãos, tudo, mas agora a live já tá muito grande e o tema de hoje era estresse, ansiedade. Eu espero ter ajudado, espero ter contribuído com as informações, espero ter trazido reflexões. Para quem é terapeuta, pode fazer um comando de reequilíbrio dos níveis de serotonina? Olha, eu não sei, eu acho que tudo a gente pode, gente. Eu acho que assim, sendo terapeuta, não sendo terapeuta, na hora que a gente tiver consciência do nosso poder, na hora que a gente tiver consciência que nós estamos no comando das nossas células, a gente pode comandar tudo para elas, né? Agora, você tem que comandar e tem que acreditar. E para você acreditar, às vezes você tem que tirar as crenças, né? Trabalhar nas crenças que estão diminuindo esses níveis. Porque o seu corpo ele é muito inteligente, ele não muda uma configuração à toa, tudo tem um ganho. Então é interessante, não é só comandar, é investigar por que aconteceu, como começou, onde está a origem, quais são os medos, quais são os ressentimentos, o que começou a desconfigurar. E depois que esse trabalho é feito, aí você comanda. Agora, mal não vai fazer, se você comandar e essa coisa já estiver pronta, já não tiver mais função de ser, né? For só genético, não é uma coisa sua, aí seu corpo pode responder. Tudo vai depender do seu sistema de crenças, tá? Eu sou sempre a favor de fazer um trabalho de crenças para entender por que eu construí isso, o que eu ganhei, como que eu posso liberar. Mas também você pode simplesmente dar um comando e ver o que acontece. Mal não vai te fazer, né? Gente, eu falei que eu tinha um presente.
Há 2 anos atrás, quando a pandemia começou, eu fiz um programa muito legal que chamava Vacina Energética. Ainda não tinha saído a vacina para o Covid, mas eu fiz esse programa trazendo, né, numa perspectiva da minha filosofia, do Theta Healing e do que eu estudo de psicossomática, de linguagem do corpo, como que eu via, né, um vírus, como que eu via o nosso sistema imunológico. E eu quis dar uma vacina energética porque eu acredito sinceramente que até aquilo que a gente atrai para dentro do nosso corpo é gerado no nosso sistema de crenças e nas nossas emoções. Então, até o fato de por que umas pessoas morrem, por que umas são assintomáticas, por que umas pegam, desenvolvem a gripe e passa, isso para mim não é aleatório. Na minha filosofia, isso também tá ligado às suas emoções, ao seu sistema de crenças, né? Então, essa vacina energética, infelizmente, no dia que eu fiz o Instagram, ele deu um pau e a gente não conseguiu postar. Acho que foi só a primeira dose, tá no YouTube. A segunda foi exclusiva só para quem tava na live ao vivo. Tudo bem, muitas coisas passaram e eu acho que hoje as pessoas, depois de 2 anos de pandemia, estão num outro momento, num outro nível de consciência, num outro nível de estresse e ansiedade, e eu resolvi fazer a dose de reforço da vacina energética. Então eu vou anunciar aqui, vai ser agora, na próxima semana, eu vou fazer uma dose reforço da vacina energética, onde a gente vai entender, né, na minha perspectiva, o conteúdo, como que eu vejo e como que a gente pode se proteger no nível emocional. Não estou falando que isso substitui vacina, não estou falando que eu sou contra ou a favor da vacina, mas a gente vai dar uma dose extra. Não custa trabalhar também nas emoções e na energia e nas crenças em relação a essa doença. Eu acho que vai fortalecer o seu sistema imunológico, fortalecer o seu coração e com certeza abrir a sua mente para viver isso de uma forma menos dramática, tá bom? Então é isso. Eu posso dizer que eu passei muito bem, apesar de olhar com compaixão para tudo que está acontecendo no mundo. Para mim foi um processo de muito crescimento durante essa pandemia, em todos os sentidos. Então eu me sinto forte e grata e querendo ajudar as pessoas que estão realmente aí com seus dramas, com seus medos, tá bom? Então eu vou anunciar aqui a vacina energética, vai ter meditação também para vacina, vai ser muito legal, tá? Não sei a data ainda, mas vou fazer, porque eu também estou preparando uma live sobre metaverso, e vai ser bem bacana, e a gente vai comunicando por aqui, tá? Se vocês gostaram, divulguem aqui pros amigos, desculpem o horário, tô falando aqui há horas, mas acho que foi importante, um assunto gostoso e super importante, né? Presente lindo, combo perfeito, que bom, que bom. Essa live aliviou o aperto que estava no meu coração, que bom, Camila, que maravilhoso, muito obrigada por essas palavras, fico feliz. Fico muito feliz que tenha ajudado, que bom. Então tá, gente, olha, Vivi, mais uma live repleta de conteúdo, temos a mesma crença pela verdade. É isso, gente, que bom, fico feliz. Obrigada, Sandrinha, eu fico feliz com a presença de vocês, espero que vocês voltem. E uma linda semana para todos nós, né, que a gente comece amanhã já, abre os olhos, já traz downloads para você, que você já pode se livrar desses padrões ancestrais, que você já sabe como se comprometer, como focar, como ter atenção, como se motivar, sem precisar ser através de estresse, de drama, de medo, que você já pode fazer isso na sua vida, liberando esses excessos, tá bom? Um beijo grande. Comanda também que as suas células sabem a sensação da melhor nutrição, que vocês possam também se nutrir melhor de pensamentos e de alimentos. Um beijo enorme, gente.